Olá, começando mais um Falando de Saúde com Cláudia Terceiro. O entrevistado de hoje será o urologista, o Dr. Paulo Henrique Dias. Ele vai falar sobre saúde masculina. Olá, Dr. Paulo, como vai? Tudo bem? Oi, Cláudia, tudo bem? Que prazer estar aqui com você. Igualmente, doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Doutor, saúde masculina. Pra gente é uma coisa simples, mas tem paciente que foge de você, né? É justamente isso, né, Cláudia? A grande maioria dos pacientes, eles acabam tendo um paradigma, né, de buscar urologista e de buscar ajuda, né? A saúde masculina é um termo muito amplo, né, muito grande, e se trata da saúde como um todo, né? Muitas vezes o médico, o paciente masculino, ele não sabe aonde buscar ajuda, né? Será que eu vou no cardiologista? Será que eu vou no médico geriatra? Será que eu vou no médico psiquiatra? Então, muitas vezes a gente precisa de uma orientação por onde começar esse tratamento. E é o médico urologista que deve ter essa função. É o médico que deve fazer a triagem dos problemas, né? Então, quando um paciente chega para a gente vai fazer uma avaliação completa. A gente não vai fazer uma avaliação de um órgão específico ou de uma parte específica do paciente. A gente tem que fazer uma abordagem como um todo. Então, a gente vai avaliar a parte de lipidograma, a parte de diabetes, a parte de problemas de tireoide, né? E muitas vezes o médico tem que ter essa consciência de que ele vai ter que fazer uma triagem como um todo. Por exemplo, o paciente chega com uma disfunção erétil. Isso pode ser só o começo de um problema de saúde, que ao começar a investigar isso, vai apontar alguma outra situação. Hoje, doutor, o que mais causa aí problema sexual, digamos, nos homens? Quais doenças? Então, os problemas de saúde sexual, né, a saúde sexual masculina, é uma das coisas que a gente tem que abordar na saúde do homem. Então, a gente vai tratar tanto da parte orgânica, né, de rim, bexiga, trato urinário, diabetes, parte de cardiológica, a gente vai indicar para ir em algum cardiologista para fazer essa triagem, mas não é só a parte orgânica que é importante, é a parte sexual e a parte mental do homem. Então são esses três pilares que a gente tem que tratar, né? E a parte sexual, ela pode ter dois problemas de forma bastante clara. Uma parte orgânica, um problema de disfunção erétil de origem orgânica, ou uma disfunção erétil de origem psicogênica, de origem psicológica, que daí tem vários motivos para poder a gente enumerar todas essas causas, né? Por exemplo, na parte orgânica pode ser um diabetes descompensado, pode ser um problema cardíaco, pode ser de origem medicamentosa, algum medicamento que ele pode estar fazendo uso, pode ser de origem neurológica ou mesmo psiquiátrica, no uso de medicamentos, ordem depressiva, né, ansiolíticos, né? Então tem parte hormonal que a gente vai investigar, né? Insônia, doutor, dá problema? E tem a insônia é uma das coisas que não é a insônia não é a causa, ela já é uma consequência de um problema. Se a pessoa está tendo insônia, por que ela está tendo insônia? Né? Será que é um quadro depressivo? Será que é um distúrbio neurológico que ela está tendo? Será que é o uso de alguma medicação que está fazendo com que ela não durma direito? Será que é um quadro de ansiedade que ela está passando? Será que é um estresse do trabalho que está envolvendo e que está trazendo um lado psicológico que está atrapalhando? Então, é um dos sintomas que pode estar associado ao quadro de disfunção erétil, né? E que ao a gente identificar essa situação, a gente vai puxar outra linha de investigação para poder chegar ao tratamento correto. Doutor, pela sua experiência de urologista, você observa que o paciente ele fica relutando até procurar a sua ajuda em torno de quanto tempo, mais ou menos? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, até chegar até você? Isso é muito variável. Hoje isso tem mudado muito na cultura dos homens. Antes existia um paradigma muito grande em que as pessoas não iam procurar ajuda, então ficava sofrendo com aquela situação ao longo de muitos anos e muito tempo. Por outro lado, tem alguns outros pacientes que já agora vêm já com o início da situação, que sabe que tem ajuda, que sabe que tem tratamento, que sabe todo o arsenal terapêutico que a gente pode utilizar para poder tratar. Então existem dois tipos de pacientes muito distintos. Uns que ficam em casa, sofrendo e se amargurando com a situação, se torturando, e outros que já procuram ajuda de uma
de forma mais imediata, né? E que é isso que a gente sugere. Por quê? Porque a gente tem um arsenal mesmo de tratamento, tanto de tratamento medicamentoso, quanto de ordem psicológica, quanto com terapia de casal. Então tem várias situações que a gente pode tratar para poder melhorar essa situação dos pacientes. Doutor, na sua versão, o paciente que não procura ajuda, ele acaba tendo depois um problema no relacionamento dele? O homem sofre muito com essa situação, né? Ele pode se fazer de forte, ele pode se fazer de como uma pessoa que não está ligando para a situação, que não está se importando com a situação, mas internamente ele acaba sofrendo muito isso. E ele acaba sofrendo tanto que ele acaba se afastando da mulher, se afastando da própria família e entrando também num quadro de depressão, né? Bem comum, né, doutor? Então isso que vamos dizer assim, é o caminhar de toda a situação, né? Então por isso a gente não pode deixar chegar numa última linha. A gente tem que se antecipar a essa situação, começar o tratamento de forma precoce, para não deixar chegar numa situação em que possa atrapalhar o casamento, que possa atrapalhar o relacionamento com a esposa. Dr. Paulo Henrique, no caso da esposa ou companheiro ou companheira que observa essa dificuldade ali, o que ela deveria de fazer para ajudar este homem no caso? A primeira coisa que a gente tem que ter é uma clareza no relacionamento. A gente tem que conversar no relacionamento. Então, se está tendo uma dificuldade, não adianta a gente se afastar, não adianta a gente se esconder atrás da coberta ou atrás de um muro. A gente tem que enfrentar essa situação como casal. Então, a gente tem que sentar e conversar. Por quê? Porque se a gente se isolar, cada um vai pensar uma coisa diferente. Cada um vai pensar, nossa, o que o meu esposo está fazendo? Ele deve estar tendo um caso extraconjugal, ele não gosta mais de mim, ele não gosta mais do meu corpo. E agora ele estava com essa dificuldade de ereção e agora ele nem me procura mais, com certeza ele tem uma outra pessoa. Mas a mulher tem que entender que o homem, ele está sofrendo com essa situação. Com certeza. Por quê? Porque ele, na verdade, ele não está procurando ela, por quê? Porque ele tem medo de se frustrar. Ele não quer encontrar uma situação em que ele fique envergonhado novamente, né? Então, ele vai se afastando cada vez mais. Então, tem que sentar, tem que conversar, tem que explicar as dificuldades, né? Tem que entender pelas dificuldades que estão passando. Às vezes é um estresse financeiro, às vezes é um problema na empresa, às vezes é uma dificuldade de relacionamento com a própria esposa, né? Às vezes é um problema orgânico que tem que ser tratado para poder melhorar. Uma coisa muito comum é o diabetes, né? E é o diabetes que não é só um problema crônico, né? O diabetes ao longo de todo... Às vezes é um diabetes baita descompensado que acaba não realmente interferindo de uma forma bastante importante. Então, tem que sentar, tem que conversar e quando vier um casal para a gente explicar a situação, para explicar os problemas de como eles funcionam, de como é a fisiologia da ereção, por que acontece a ereção, de como o sangue chega no pênis, de como essa inervação acontece para o pênis, né? De como os medicamentos podem interferir de uma forma negativa. Então, a partir do momento que a gente começa a entender todas as situações, de como funciona, de como não funciona, o casal pode tomar uma força maior para poder passar por esse obstáculo. Doutor, o que eu observo é que algumas mulheres elas não entendem essa dificuldade do homem, né? E se torna muito mais fácil condenar ao invés de resolver o problema, tá? A dica, doutor, até que eu gostaria de pedir para o doutor, é que o doutor pedisse para que esses casais fossem, né, mais nas consultas, que procurassem ajuda mais cedo, né, doutor? Isso é do ser humano, né, Cláudia? É do ser humano a gente sempre tentar transferir o problema para outra pessoa, né? Sempre não trazer o problema para a gente. E quando, na verdade, nessa situação, o problema não é de um ou é de outro, às vezes é do casal, né? É um problema que eles têm que passar por cima disso, né? E muito dificilmente vai acontecer de conseguir passar por aquele momento sozinho. Então ele precisa de um suporte da esposa, ele precisa que a esposa entenda o que ele está passando, que a esposa entenda tudo que aquela mente que está passando na cabeça dele, todas as frustrações que ele tem quando ele vai ter aquela relação sexual. É ruim para a esposa? É ruim para a esposa, mas é muito ruim também para o parceiro que não consegue ter essa ereção. Então a gente precisa entender essas questões.
O sofrimento maior acaba sendo do homem, né, doutor? Porque a mulher, ela está ali apenas, né, assistindo, digamos, né, a situação, mas ele sente a dor. E na maioria das vezes que a gente observa, o paciente, ele fala com você, que é médico, mas às vezes ele também não consegue se abrir com a parceira. Até mesmo porque algumas mulheres, elas causam esse bloqueio, né, no parceiro, e ele não consegue se abrir com ela e nem pedir ajuda, né? É muito comum ainda hoje em dia a gente ter casais em que a gente vê a parceira culpando o parceiro, né? Nossa, mas você não é homem, mas você não era assim, agora você já é tão jovem e está com um problema desses, né? E isso, o que vai acontecer com o homem? É quando ele vai para o fundo do poço. O que vai virar da estrutura de uma pessoa dessa, né? Então não é isso que a gente precisa de uma parceira, a gente precisa justamente o contrário, que dê o apoio, que dê o suporte e que divida a culpa, né? Porque é ruim para o homem, igual você disse, é ruim, mas é muito ruim, é muito frustrante para a mulher também, porque ela acaba começando a se culpar também, mesmo que internamente, né? Então a gente tem que entender essa situação e tem que tratar sim, tem que tratar os dois, tem que tratar tanto a mente da esposa quanto a mente do parceiro. Doutor, em média, quanto tempo de tratamento? O casal procura você, faz a primeira consulta, vai o casal, que é o correto, né? E daí o doutor faz todo esse acompanhamento. Em média de quanto tempo, doutor? O tratamento, ele é muito individualizado, né? Ele é muito individualizado para cada pessoa, para cada homem, mas para cada casal, né? Então vai depender muito da causa, né? Se é uma causa psicogênica ou se é uma causa orgânica. E a linha de tratamento, ela pode ser somente uma psicoterapia, pode ser só um tratamento de relacionamento de casal, por exemplo, e pode ser medicamentoso. Bom, então existe um tratamento medicamentoso em que a gente inicia com medicações orais, né? Essas medicações orais, elas vão ter uma ação para vasodilatação e melhorar o aporte de sangue no pênis, né? Então essa é a primeira linha de tratamento, não digo primeira linha, mas como primeiro passo de tratamento. Alguns pacientes vão ser refratários a esse tipo de tratamento e que daí vai ter que passar para o segundo passo, que daí são medicações que a gente pode usar de forma tópica. Tanto intrauretral, que existe também a sua efetividade, mas principalmente intracavernosa, que a gente pode aplicar injeções dentro do corpo do pênis para poder causar essas ereções. Esse é um tratamento que se faz de uma forma bastante comum em pacientes que têm diabetes de uma forma bastante acentuada ou doenças neurológicas, Parkinson, também a gente pode utilizar isso. Isso dói, doutor? Não. Aparentemente parece algo bastante dolorido. Assusta, né, ouvir isso? Mas é algo bastante comum e bastante efetivo. E os pacientes que mais se beneficiam dessa situação são pacientes, por exemplo, que fazem cirurgia de próstata. Cirurgia aqui que eu tenho que deixar clara, a cirurgia de câncer de próstata. Então, a reabilitação pós-prostatectomia radical, que é essa cirurgia para câncer de próstata, ela acaba sendo bastante efetiva com esse tipo de tratamento. E o terceiro e último passo é o implante de próteses penianas, né? As próteses penianas, elas têm se desenvolvido muito ao longo dos últimos anos e elas podem ser de duas formas, basicamente. A semi-rígida, né, e a inflável. A inflável, ela tem uma tecnologia maior e ela tem a possibilidade de desinflar completamente. Então ela não fica nada aparente, então acaba sendo um fator bastante favorável. E é um tratamento, apesar de a gente falar que é o terceiro passo, é um tratamento bastante efetivo, em que os nossos pacientes eles têm uma boa satisfação com isso, eles se satisfazem e muitas vezes eles dizem: doutor, por que eu não fiz antes isso? Mudou a minha vida, agora eu sou uma pessoa diferente por causa disso. Mas isso não é só com o implante de prótese. Todas essas formas de tratamento, elas trazem uma satisfação muito grande. Por quê? Porque isso interfere na mente do homem de uma forma tão grande empoderamento, que né, doutor? Que muda a vida da pessoa, né? Então pode mudar a linha de um relacionamento da pessoa, de um casamento que pode chegar ao término e tanto a satisfação pessoal de um homem. Doutor, quanta informação, né? E pensar que tem tanta gente sofrendo em casa, né, doutor? E que a gente tem tanta coisa para poder passar para essas pessoas para tentar melhorar isso para eles. Doutor Paulo Henrique, que bom falar com você, né? Que bom que temos aí muitos seguidores que irão ouvir essa entrevista e que eles possam agendar uma consulta com você e procurar ajuda a tempo, né, doutor? Não ficar sofrendo tanto tempo aí à toa, né? Cláudia, aqui acaba sendo uma coisa bastante
quando a gente fala em urologia e a gente começa a pensar em urologia, a gente não pensa, eu escolhi urologia para tratar dessa parte sexual. Trata de tudo, né, doutor? A gente trata de tudo, mas os pacientes que a gente vai pegando ao longo da vida, e é tão sofrido esses pacientes com essas disfunções sexuais, e a gente acaba vendo a angústia que eles vão passando, que a gente acaba se direcionando para tratar esses pacientes. Porque esses pacientes acabam tendo um sofrimento muito grande. Sim, uma tortura, né, doutor? É uma tortura. Então a gente acaba pegando a linhagem desses pacientes e acaba escolhendo, não, eu quero tratar essa pessoa para trazer um alívio para ele, para trazer um bem-estar para essa pessoa e melhorar a vida dele. Que lindo isso, doutor, que isso acaba sendo uma realização, né, para você que é Acaba sendo médico, muito né? satisfatório. Que ótimo. Doutor, então assim, existe a história do casal que chega lá, os dois cabeça baixa, os dois se culpando, e depois tem a história do casal que sai do teu consultório de cabeça erguida, né, se conhecendo mais, tratados e com uma renovação na vida afetiva. Isso acontece também bastante, né? E aí, assim, os pacientes acabam ficando tão satisfeitos que a gente acaba se tornando amigos, né? Sim, então sim. eles saem, né, com bastante amizade do nosso consultório, isso que é o mais importante. Doutor Paulo Henrique, observe que o doutor faz um tratamento, né, assim, humanizado, trata bem todos os pacientes, e é o que você falou, acaba virando amigo, né, de todo mundo. Isso é o diferencial hoje do seu trabalho em Maringá, que bacana isso. Doutor, obrigada pela sua presença e que em breve você possa estar aqui novamente. Obrigado, Cláudia, pela oportunidade de estar conversando com você. E é muito fácil conversar, a gente sempre vem um pouco apreensivo para conversar em frente às câmeras, mas com você fica tudo mais fácil. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, né, a oportunidade da gente levar informação e também ajudar pessoas que estão lá em casa, né, nos assistindo. Obrigada. Muito obrigado. E a vocês que nos acompanharam em mais esse Falando de Saúde. Tem algum problema? Está sofrendo? Está pesquisando coisas na internet? Não faça isso, homem. Agenda uma consulta com o Dr. Paulo Henrique Dias. Obrigada pela sua companhia e até o próximo.